próprio manual do fabricante diz, olha, isso aqui tem que ser feito em tanto e tanto tempo. Né? Ou então é feita uma análise de risco e você detecta, por exemplo, que determinado componente ele tem uma vida útil. Então, aquela inspeção tem que seguir essa observação. Qual é a vida útil daquele componente? Ou então, o que acontece? A própria empresa faz o estudo e estabelece essa periodicidade. Mas o que é importante aqui é que ela tem que documentar tudo isso. Exatamente. Tá? Isso é o documento interno mesmo? Não, esse documento ele tem que atender a INR. Então ele está lá para consulta do auditor. E tem pontos aí que a gente vai mostrar que o trabalhador também tem direito de conhecer. Aliás, quem vai fazer a operação? Quem vai fazer a manutenção? É o trabalhador. Então ele tem que conhecer essas instruções aí. Né? Então isso aí já fica mais ou menos de forma automática. Então, além da inspeção para fins de manutenção, tem também um capítulo que fala das inspeções específicas sobre segurança e saúde no trabalho. Você vai fazer a inspeção do seu ambiente de trabalho com foco na segurança. Tá? Então tem aqui um capítulo específico, que diz como deve ser feito tudo isso daí. Feito em articulação com a CIPA, deve ser documentada, as recomendações também devem ser registradas, e a empresa, caso não acate, ela tem que justificar o porquê. Então tem todo E aqui, que foi perguntado, os relatórios de inspeções devem ficar disponíveis às autoridades competentes e aos trabalhadores. Esse aqui específico, tem que ficar lá para o trabalhador conhecer, que é a parte de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Análise de risco, uma coisa nova que a NR20 trouxe. Então ela dá aí uma série de especificações a respeito de análise de risco. Então vocês sabem que é análise de risco, já deve ter tido contato com isso, sabe mais ou menos o que é uma APR. Então, dependendo do tipo de empresa, do tipo de atividade, ela deve fazer um tipo de análise de risco que seja adequado à sua complexidade. E ela diz o seguinte: as análises de risco devem ser coordenadas por profissional habilitado. O CONFEA diz, Conselho Federal de Engenharia, que o profissional habilitado para coordenar isso daqui é o engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança ele pode repassar isso para outros, mas ele é o responsável, ele que acompanha. Então, sempre que possível, montar uma equipe multidisciplinar, conhecimento e aplicação das metodologias, enfim, tem toda uma normativa aqui específica sobre análise de risco. Então, por exemplo, para posto de gasolina, a norma já prevê, por ser classe 1, que basta fazer uma PR. Aqui diz então, que eu falei, as instalações mais complexas, as metodologias de análise definidas pelo profissional habilitado, devendo a escolha levar em consideração os riscos, a característica e complexidade da instalação. Então, o que acontece? O engenheiro lá da refinaria, o SESMIT, ele vai dizer o seguinte: tem que fazer um RASOP. E ele justifica, tem que fazer o RASOP por causa disso. E aí depende também da unidade, do setor, pode fazer análise de risco diferente. Mas ele deve fundamentar tecnicamente e registrar na própria análise a escolha. Por que eu escolhi aquela metodologia? Então, sobre análise de risco. Então, ele diz o seguinte também: as análises de risco, elas devem ser revisadas, na periodicidade estabelecida para as renovações da licença de operação da instalação. O órgão ambiental diz, para você fazer o seu licenciamento ambiental, você tem que apresentar uma análise de risco, isso tem uma validade aí, não me lembro se é 3 anos ou 5 anos, eu não me recordo agora, mas está lá, na legislação estadual. A própria análise de risco, ela pode recomendar um prazo, para a sua revisão. Caso ocorram modificações significativas no processo ou processamento. Claro, você tem lá uma situação, você fez uma análise de risco para aquela situação. Aí ela mudou o equipamento, mudou a operação, tem que fazer outra, tem que atualizar. O SESMIT e a CIPA também podem pedir para revisar essa análise. Eles podem detectar problema e achar que a análise merece uma revisão. Por recomendação decorrente da análise de acidentes e incidentes relacionados ao processo ou processamento. Bom, eu fiz uma análise de risco, para prever todos os riscos que possam acontecer. Aí começa a acontecer acidente e incidente, significa o quê? Que
porque essa análise não foi bem feita, então ela tem que ser revista, porque está acontecendo um acidente, então aquilo que você previu não foi bem previsto, né? E aqui ela completa dizendo quando o histórico de acidentes e incidentes assim o exigir. Acontece muito acidente e a análise de risco não é boa. Capacitação dos trabalhadores, isso aqui é importante para vocês, né? Alguém já fez curso de NR20 aí? Quem que não fez? Trabalha em quê? Relan? Não fez ainda? Então precisa passar o auditor lá, hein? Já passou do prazo de fazer, né? Então o que tem? O que é importante nisso aqui? Isso aí também é a Convenção 70, direito de saber, né? O trabalhador tem o direito de conhecer os riscos das substâncias, dos processos que ele está valendo mal. Então ele tem direito a conhecer, então a empresa tem que dar o treinamento para ele. E a NR20, ela dá uma série de parâmetros aí para serem considerados nessa capacitação. Tá? Então, por exemplo, né? O anexo 1, que classifica a empresa. Então por ali você já tem uma ideia de quais são os treinamentos e para quem que você tem que dar esse treinamento. A tabela 2, que a gente vai ver depois aqui, né? Que fala lá do conteúdo programático. O anexo 2 também, a gente vai ver e carga horária e a periodicidade também. De tempos em tempos esse treinamento ele tem que sofrer uma reciclagem. Tá? Então para a gente ter umas ideias aqui. Como é que funciona essa questão? Não dá para ler tudo aqui. Então ela começa. Né? Isso aí é encargo da empresa, né, durante o expediente normal. Trabalhador que elabora instalações 1, 2 e 3. Não adentram na área ou local da extração, etc, etc, etc. Né? Ele deve apenas receber informações sobre os perigos. É o caso lá da telefonista, da copeira, que fica só lá dentro do escritório. Então, ela não precisa fazer um treinamento, mas ele deve fazer para ela assim, um tipo de um, como eles falam, né? Um briefing, né? E uma integração, não é integração, é um briefing, e entregar para ela um folhetim, pelo menos para ela saber o que ela tem que fazer no caso de emergência e onde que ela está trabalhando. Né? Aí começa a ir aumentando aqui, por exemplo, a complexidade da tarefa e a complexidade da instalação. Então, por exemplo, né? Se aqui basta ela receber informações sobre os riscos e sobre procedimentos para situações de emergência, o camarada que adentra a área, mas não mantém contato, ele deve realizar um curso só de integração. Quem que é essa pessoa, por exemplo? O vigia. O vigia tem que entrar lá dentro de vez em quando, né? Está lá, é a função dele. Então ele tem que fazer uma integração, né? Depois deve ter aí o conteúdo programado. Tem que fazer um curso de integração, né? Aí continua, né? Trabalhador que elabora nessas instalações, entra na área e mantém contato direto com o processo, realizando atividades específicas, pontuais e de curta duração. Eles têm que fazer um curso básico. O que é curta duração? O camarada entra lá para entregar uma nota, ou para verificar um instrumento, ou para coletar uma amostra e sai. Né? Fica ali numa tarefa de curta duração. Então ele tem que fazer o curso básico. E aí vai, né? O camarada então que entra, mantém contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de manutenção e inspeção, deve realizar o intermediário. Então, conforme vai aumentando aí conforme você vai subindo nessa escala, esse curso ele vai tendo um conteúdo programático mais completo, mais complexo, né? E continuando, depois você tem aqueles trabalhadores, né, que estão numa empresa de classe 2, né? Nesse caso, não tem que fazer intermediário, já tem que fazer o avançado. Nessa mesma situação aqui, se não for classe 2, se for classe 3, ele tem que fazer o avançado 2. E profissionais de segurança e saúde, que trabalham nas instalações 2 e 3, eles têm que fazer um curso específico. Curso específico para pessoal de SESMIT, os técnicos de segurança, engenheiro de segurança, etc. Então é assim que funciona essa gradação do treinamento da NR20, né? E aí também tem o seguinte, bom, hoje o camarada fez o curso básico, mas amanhã ele vai mudar de função, ou mudou de função, está numa situação
mais complexa. Então ele tem que atualizar aquele curso dele. Tá? Então ele fez o básico, porque ele fazia uma atividade que era suficiente o básico. Aí ele mudou para uma outra atividade que requer um curso mais avançado. Então ele tem que fazer uma atualização. E aqui então, né, esses itens todos, eles especificam aí como que deve ser essa atualização. Tá? A atualização e a reciclagem também. Outra coisa também, né? Quando você dá o treinamento, existem algumas situações que a norma exige que esse treinamento deve ser atualizado. Quando? Ocorrer modificação significativa. Lógico, eu dei um treinamento para o camarada numa situação, agora colocaram mais 5 tanques, colocaram uma caldeira, colocaram outro reator, é outra situação. Então o camarada tem que ser reciclado para aquela nova realidade. Ocorrer morte de trabalhador. Aconteceu um acidente fatal dentro da planta, vai ter que atualizar o curso de todo mundo. Tá? É uma coisa que a empresa tem que se preocupar, né? Além da fatalidade, é um problema muito grande para a empresa, porque vai ter que atualizar o curso dos trabalhadores se acontecer isso. E também se ocorrer ferimentos em decorrência de explosão e queimadura de 2º e 3º graus, que implicarem em necessidade de internação hospitalar. Quer dizer, não morreu, mas foi um acidente grave, né? Com ferimentos graves. Também vai ter que atualizar o treinamento de todo mundo. O histórico de acidentes ou incidentes assim o exigir. Pô, eu dei treinamento para todo mundo aqui. Pô, mas toda hora acontece um acidente, então esse treinamento não foi bom. Vai ter que atualizar. Né? É isso aí. Isso é fácil do fiscal pegar, né? Ele tem um histórico de acidente, o curso do camarada foi feito há um ano, dali para frente ocorreram vários acidentes, ou acidentes importantes, o fiscal pode exigir a atualização do curso. Né? Então, o que mais que diz aqui que é interessante para vocês? Ó? Os instrutores da capacitação do curso de integração básico, intermediário, avançado 1 e 2 devem ter proficiência no assunto. Às vezes o pessoal questiona muito essa problemática da proficiência. Né? O que é proficiência? Né? É o camarada conhecer o assunto comprovadamente, né? Ter currículo, ter certificado de treinamento, ter experiência e ter capacidade de dar aula. Né? Não adianta nada o camarada conhecer muito o assunto, mas ele não tem habilidade, não tem didática para chegar em frente a uma classe e transmitir os conhecimentos. Então ele tem que ter proficiência nesse sentido também. Né? E nesse caso, quem é o responsável pela proficiência? Em última análise, é a empresa. Ah, mas minha empresa, eu vou contratar aí uma terceirizada, aí, eu vou contratar uma empresa de consultoria que vai dar o curso. Tem que ver se o instrutor que vai lá tem proficiência. Tá? A responsabilidade é da empresa. Isso aí o fiscal pode checar. Né? Que mais aqui? Né? Os cursos de integração básico e intermediário devem ter um responsável pela sua organização técnica e deve ser um dos instrutores. E os cursos avançados, 1 e 2 em específico, devem ter um profissional habilitado como responsável técnico. Para esses cursos aqui, tem que ter um profissional que seja habilitado. Quem diz quem é habilitado nesse caso é o conselho de classe. Né? Então, se o CONFEA diz que é o engenheiro, então não é o Ministério do Trabalho que vai contestar. Só se exige, né, que siga essa regra. Né? Oi? De separar NR20 do 23, porque a proteção a incêndios, né? Por exemplo, o curso de combate a incêndio, ele se segue mais no NR20 ou NR23? Depende. E, por exemplo, no conteúdo programático, do que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, vai ter uma parte lá que tem que dar noções de combate a incêndio. Uma coisa é você dar noções de combate a incêndio para uma pessoa que vai fazer um determinado curso, e uma outra para o camarada que vai trabalhar numa brigada. Tá? Então vai variar na carga horária e no conteúdo do programa. Tá? Mas vai ter sim, vai ter. Combate a incêndio vai ter aqui e no conteúdo programático de alguns cursos. Ô, Fernando, gentileza, aqui atrás. Marcos da Transpetro São Sebastião. O terminal nosso também lá já está com uma deficiência de cumprir a norma NR20. Já teve um princípio, né, de início do curso, por fim, para as questões de horas extras, interrompeu a continuidade do curso.
E a Transpetro já se fala em fazer o curso em EAD, à distância. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Se está previsto na norma essa metodologia de ensino? Ainda não está, né? Ainda não está. Aí é uma coisa que já foi levado, acho que foi pela própria Petrobras, lá para aquela comissão nacional técnica tripartite. Mas aí não está consagrado no NR20 ainda a questão do EAD, não. Né? Então precisa ser discutido ainda. Tá? Obrigado. Por exemplo, você apresentaria um conteúdo programático, mas eu posso pegar, por exemplo, vários cursos, uma hora de o tempo, o conteúdo, colocar tudo assim, dado em Em alguns casos, sim. Por exemplo, o camarada fez o curso de MOP, né? Sabe o que é curso de MOP? Ele fez. A critério do coordenador do curso, ele pode aceitar uma parte daquele conteúdo e dispensar ele de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, olha, eu tenho um curso aqui de 8 horas. Ah, mas você aqui eu posso dispensar você de 2 horas, porque a gente já fez esse conteúdo num outro curso. Ele pode, mas tem que documentar, né? Explicar o porquê. Isso é possível em alguns casos, sim, tá? Mas aí vai depender da avaliação do coordenador do curso. Tá? Bom, então, né? Avançando mais um pouco aqui nessa questão dos treinamentos, né? Tem que ter um critério para avaliação, que é definido pelo coordenador do curso. Tem que ter o certificado, né? Identificando o trabalhador, tudo direitinho, né? Carga horária, nome do instrutor, etc, etc. Né? Fornecer para o trabalhador mediante recibo e guardar uma cópia da empresa. E também fornecer material didático. O material didático pode ser e-mail impresso ou eletrônico, tá? Não tem problema. E tem que ter uma condição daquele trabalhador ser identificado facilmente que tipo de treinamento que ele já recebeu. Tá? Isso aí tem que também ser fornecido pela empresa. Então o fiscal chega lá, vê o fulano trabalhando, vem cá, você fez o curso de quê? Ah, eu fiz o curso assim, está aqui, mostra o que fez, né? Então, essas coisas tem que ser, a empresa tem que ter um meio aí de facilitar a checagem, tá? E aqui, ó, por exemplo, né, para resumir tudo que eu falei, né? O curso de integração de 4 horas, aquele pessoal que entra, mas não mantém contato direto, que é o caso do vigia, e aqui então vai subindo, né? Aqui tem a classe, a atividade e o tipo de curso. Então, instalação, classe 1, né? Se for atividade específica, curso básico, manutenção e inspeção, intermediário, operação e atendimento de emergência é o intermediário, né? Agora, se for para a classe 2, por exemplo, a mesma pessoa tem que fazer o avançado, tá vendo? Varia de acordo com a classe, né? Então, o camarada que trabalha aqui na operação de atendimento à emergência e está na classe 1, faz o intermediário. Se ele está na classe 2, ele faz o avançado 1. Na classe 1 faz o avançado 1. E na classe 3 faz o avançado 2. Ele que varia aqui a carga horária, né? Então tem essa tabelinha aí para resumir o que a gente falou até aqui. Aqui tem os conteúdos programáticos, né, que alguém perguntou agora há pouco. Vamos ver aqui, ó. Procedimentos básicos em situações de emergência, proteção contra incêndios, fonte de ignição, né? Tem aqui a parte conceitual. Então, dependendo do curso, ele vai ter um conteúdo programático obrigatório, né? Por aí vai, né? O avançado, por exemplo, vocês veem aqui que é bem mais complexo, né? O avançado 1, né? Depois vem no caso aqui, o avançado 2, né? Questão de capacitação, treinamento, mais. Nesse slide, existe, por exemplo, uma validade. Eu posso pegar um curso que eu fiz há 4 anos atrás e colocar na carga horária desse curso avançado. Quando a NR foi publicada, em alguns casos podia. Agora não, pelo seguinte, porque o próprio curso tem uma periodicidade, né? Então você vai fazer um curso hoje, né? Ele vai ter que ter uma reciclagem dali a 1 ano ou 2 anos. Mas você fez um que já passou 4, então, né? Acho que não é o caso, não. Aí não vai servir, né? Só acho que significa não capacita. Como? Acho, então entendimento, capacita. Ele está escrito.
Acontece o seguinte, essa questão da sobreposição de conteúdo, ela está sendo discutida também na CNTT. No momento, um curso que você já fez há 4 anos atrás, com conteúdo programático, para um curso que vai fazer agora, não vai ter, né? A não ser que o coordenador do curso consiga justificar. Ela não é engessada, entendeu? Mas, de um modo geral, não vai servir, né? A não ser que seja um curso muito específico, por exemplo, de MOP, né? Curso de MOP, eu fiz um curso de MOP, tenho um certificado lá da empresa que me fez o curso. Então, ele pode dispensar você de algumas matérias, né? Talvez nesse caso sim, mas de uma forma geral, não é um critério para ser seguido, né? Então, mais alguma pergunta sobre treinamento, capacitação? Bom, então seguindo em frente aqui, a norma chega num outro capítulo, que é o 2012, prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas, né? Então, o que ela diz aqui, ó? Alguém perguntou alguma coisa? Tá bom. Então, o empregador deve elaborar plano que contemple tudo isso aqui, né? Tem que fazer. E esse plano deve contemplar todos os meios e ações necessários para minimizar os riscos de ocorrência de tudo isso aqui, né? Bem como reduzir as consequências em caso de falha. Então eu trabalho na prevenção. Se a prevenção falhar, vem a proteção, né, que é para reduzir a consequência daquele acidente, né? Esse plano tem que ser revisado, né, quando você faz uma inspeção de segurança, ou uma análise de risco, e você detecta problema. Olha, tem um problema aqui, né? A inspeção está dizendo que tem um problema nesse equipamento, ou nessa mangueira, por exemplo, né? Tem que revisar isso aqui, né? Porque não está bom não está atendendo. Modificou a instalação. Eu tenho aqui um plano para uma realidade, eu mudei a instalação, mudou a realidade, tem que mudar também esse plano, tem que adequar. Ocorrência de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões. Bom, eu fiz um plano para prever tudo isso, não fiz? Aconteceu? Pode ser que alguma coisa esteja errada com o plano, então tem que revisar, atualizar ele. Talvez eu tenha esquecido, algum fator escapou, que a gente não avaliou devidamente, então vamos rever isso daí, né? Os sistemas de prevenção e controle devem ser adequados aos perigos dos inflamáveis, líquidos e combustíveis. Não adianta eu colocar um extintorzinho lá na beira de um tanque, né? de um duto, né? Você tem que ter ali como é que fala lá, um sistema de hidrante, né? Tem que ser uma coisa adequada para o seu risco, né? Os tanques que armazenam líquidos combustíveis inflamáveis devem possuir sistema de contenção de vazamentos. É a famosa bacia de contenção, né? Construída de acordo com norma técnica, né? E quando você tem a bacia, você não deve utilizar ela para outras coisas. Por exemplo, eu vou guardar lá material de construção, ela está quieto ali, né? Ninguém mexe. Vamos colocar o material de construção, vamos armazenar coisa dentro da bacia, né? Não pode. Ela tem que estar sempre livre. Qual é a função da bacia mesmo? É conter, né? Se ela está cheia de tranqueira, ela não vai conter, não vai transbordar, tá? Alguma pergunta aí sobre essa parte desse plano? Não? Tranquilo? Novas e instalações novas e antigas vão ter que fazer isso daí? É o seguinte, você tem uma instalação, em 2012 você tinha uma instalação, ela teve um prazo para se adequar já, né? Já passou o prazo, né? Então, isso aí já foi, tá? Vem uma outra consideração importante aqui, que é com relação ao controle de fontes de ignição. Bom, se eu estou trabalhando numa área com inflamáveis, eu tenho que ter controle de fonte de ignição, né? Então tem toda uma especificação de como isso deve ser feito, né? Então, por exemplo, instalações elétricas, equipamentos elétricos, etc., tem que seguir NR10. O empregador deve implementar medidas específicas para controle de geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática, né? Quem trabalha em área de inflamável sabe que o problema da eletricidade estática é considerável. Ele é pouco entendido aqui no Brasil, infelizmente. Não tem muita literatura, não tem muita informação. Quando a gente faz curso de NR20 aqui, a gente pega bastante em cima dessa questão da eletricidade estática, né? Mas infelizmente aqui hoje não há como, né? Trabalhos envolvendo os equipamentos que possam gerar chama, calor e centelha nas áreas sujeitas à resistência à atmosfera explosiva
deve ser precedido da famosa PT, né? Permissão de trabalho. Permissão de trabalho vocês sabem o que é, né? Vou entrar num tanque, alguém tem que ir lá e certificar e assinar um documento dizendo que você pode entrar ali e fazer aquela operação, né? Sinalização, né? De proibir fumo, chama, etc. nessas áreas. E os veículos que transitam, que circulam dentro dessas áreas inflamáveis, devem ter quesitos de segurança específicos. Abafa-chama, fiação embutida, etc, etc, etc. Hã? Só tirar uma dúvida rapidamente. Pois. Me informaram, eu vou confirmar com você, que os carros atuais que possuem catalisador, eles não precisam mais usar o sistema de porta-chama. Isso é verdade? Ó, isso é uma questão de engenharia. Então você tem que pensar da seguinte forma, tá? Ele pode soltar uma faísca? Pode soltar pelo escapamento? Ele pode, nesse caso aí? Então tem que fazer uma avaliação técnica, não sei. Se ficar comprovado tecnicamente que ele não solta uma faísca ali, tem que provar, né? Tem que provar. Porque a questão é controlar a fonte de ignição. Eu tenho que ter certeza que aqui ou não tem fonte de ignição ou que eu estou controlando ela, tá? Se eu sei que não tem, então não tem que controlar uma coisa que não tem. Agora, se eu sei que tem o que pode ter, então eu tenho que controlar. Então aí tem que ser feita uma avaliação para saber, eu não sei te dizer, se o catalisador ali, ele elimina a fonte de ignição, que é a faísca. Eu não sei, tá? Se eliminar, tudo bem, tá? Então, o que mais aqui, né? Então, controle de fonte de ignição é básico, né, pessoal? É básico numa área dessa, né? Então, seguindo em frente aqui, plano de resposta à emergência. Aqui dá para conversar alguma coisa, tá? O empregador tem que elaborar isso daí, né? Se você tiver uma emergência, um vazamento, uma explosão, seja lá o que for, você já tem que ter um plano previsto para aquilo. Então, como é que tem que ser esse plano aí de acordo com a norma, né? Vamos ver. Deve ser elaborado considerando as características e a complexidade da instalação e conter no mínimo nome e função do responsável técnico pela elaboração e revisão do plano. Quem que fez esse troço aqui, né? Nome e função do responsável pelo gerenciamento. Quem que vai gerenciar esse plano aqui? Quem é o cara lá que é o responsável, né, por gerenciar isso daí, né? Implementar inclusive. Designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos. O plano tem que dizer exatamente o que cada um tem que fazer em cada situação. Esse tem que fazer o engate da mangueira, aquele tem que fazer a isolação da área, etc, etc. E tem que ter o substituto, porque esse aqui hoje, o filho pode ficar doente naquele dia, ele pode estar de férias, pode estar de licença, então tem que saber quem é o substituto dele. Estabelecimento dos possíveis cenários de emergências com base nas análises de risco. Então você faz uma análise de risco da sua planta e detecta as possíveis ocorrências que podem acontecer. Pode vazar amônia, pode explodir o tanque do reator, pode explodir uma caldeira, pode vazar a tubulação. O que pode acontecer ali que a sua análise de risco indica? E para aqueles cenários que você descobriu, você tem que ter um plano de resposta para aquela situação. Descrição dos recursos necessários para cada resposta. Tudo bem, né? O que eu tenho que ter? Eu cheguei à conclusão que ali pode ter um estouro de linha, né? Pode ter um vazamento, e como é que eu vou controlar esse vazamento? Pode atingir ali um riacho do lado de fora, né? Então tem que ter os recursos ali, as boias, né? Dependendo da situação, você tem que ter ali uma mangueira de tantas polegadas, ou se for uma situação mais simples, tem que ter um extintor ali para conter. Então tem que dizer quais são os recursos, né, para cada cenário, né? Meio de comunicação, como é que você chama quem, você soa o alarme, como é que você faz para estabelecer a comunicação durante a emergência? Tem que estar lá no plano, né? Então diz aqui também, né, procedimento para comunicação e acionamento de autoridades públicas, ou desencadeamento do plano de auxílio mútuo. Quando você faz o plano, os primeiros que vão dar o combate é o pessoal da brigada interna, não é verdade?
Só que esse pessoal tem que conhecer os limites dele. Né? Tem que falar, só posso ir até certo ponto, dali para frente não é mais comigo, eu não tenho condição de controlar. Tem que acionar o bombeiro, tem que acionar a autoridade externa para o auxílio. Né? Você tem que ter procedimento para orientar os visitantes. O camarada está lá visitando a sua fábrica, ele não sabe nada dos riscos. Aí acontece uma emergência, o que ele faz? Né? Então, ele tem que ter aquele briefing, aquela entrevista inicial quando ele chega lá, que a pessoa dá um folhetinho para ele e passa um vídeo, né? E mostra para ele os riscos e como ele deve proceder no caso de uma emergência. Né? E tem também que ter um cronograma, metodologia e registro de realização de exercício simulado. Você estabelece seu plano, diz quem vai fazer o quê, quem que vai acionar o quê, etc, etc, etc. Só que você tem que fazer um simulado para ver se aí realmente vai dar certo. Não é verdade? Às vezes não dá certo, né? No simulado que você detecta ali os possíveis problemas, né? Para você refazer, redirecionar, enfim, você fazer as correções necessárias, tá? E aqui uma coisa que é específica da Convenção 8174, que fala de acidentes ampliados. Acidente ampliado é aquele acidente que tem o potencial de ultrapassar os limites da empresa, de afetar o entorno. Então, ela diz aqui o seguinte, ó, nos casos em que os resultados das análises de risco indiquem a possibilidade de ocorrência de um acidente, cujas consequências ultrapassam o limite da instalação, o empregador deve incorporar no plano de emergência ações que visem a proteção da comunidade circunvizinha, estabelecendo mecanismos de comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento